Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos ver mais uma aula do 8º ano. Essa aula nós iremos falar sobre a força da gravidade. Então, nessa imagem que você pode observar sobre a força da gravidade, dá para ver, né, que eu tenho aí 3 pessoas que estão saltando de paraquedas. Alguém já saltou de paraquedas? Deve ser uma emoção muito forte. Só que essas pessoas elas estão ali numa queda livre, caindo. O que é que está realmente acontecendo? O que é que está existindo? Você já parou para pensar por que essas pessoas, em vez delas subirem, elas estão descendo? É justamente a questão da gravidade, que é o assunto que a gente vai ver hoje. Então, quando se fala da força da gravidade, né, pela imagem, né, a gente tem que ver que existem forças que são fundamentais da natureza. As forças que são fundamentais da natureza é a força forte, força fraca, eletromagnetismo e a gravidade que nós iremos estudar. Primeiro conceito da gravidade, que você pode observar. Eu vejo logo nessa imagem que tem uma maçã que está caindo sobre uma cabeça, né? E aí quando vê uma maçã que está caindo sobre uma cabeça, eu já passei debaixo de árvores, já caiu manga na minha cabeça, eu já estive lanchando em alguns lugares e de repente não observei que tinha uma fiação e quando eu vi tem um pombo lá em cima e aquele pombo acabou jogando aquele excremento bem legal em cima do meu cachorro-quente e em cima da minha roupa, que não foi legal. Por que isso aconteceu? Porque de repente não subiu e não desceu. E aí a gente começa a ver essa questão desses conceitos. A gravidade. A gravidade é uma das 4 forças, né, fundamental da natureza. É a força que atrai 2 corpos, um para o outro. É o que faz nos ter peso. Quanto maior a massa dos objetos, mais forte é a atração gravitacional. Como assim, professor? Quanto maior a massa? Veja só, eu tenho cerca de 72 quilos. Imagine o peso da Terra. É lógico que a Terra ela pesa muito maior, tem um peso muito maior. Então, a gravidade, ela deixa bem claro isso, né? Quem tem maior massa vai atrair para si quem tem menor massa. Quem vocês acham que pesa mais? A Terra ou a Lua? É lógico que é a Terra. Tanto é que a Lua ela está em órbita, né? Porque a Terra ela exerce uma força de gravidade sobre a Lua. Assim também como o Sol exerce uma força de gravidade em relação aos outros planetas. Nossos planetas só estão em órbita por causa da gravidade, que é exercida pelo Sol. Quando se fala da gravidade, a gente diz o seguinte: do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que caiam no chão quando são soltos. Então, quando eu estava falando para vocês, né, que eu estava comendo cachorro quente e de repente aquele pombo foi e jogou aquele excremento, né, e o excremento caiu em cima do meu cachorro quente, em cima da minha camisa. Ou se não, quando eu estava debaixo de um pé de manga, que a manga também caiu em cima da minha cabeça, é uma sorte. Ou aquela imagem que você vê simplesmente uma maçã que está caindo sobre a cabeça de um senhor. Então, tudo isso daí é a força da gravidade. A força da gravidade de quem? Da Terra. É a Terra que está atraindo esses corpos que têm menor peso, porque ela tem um maior peso. Então, quando se fala da gravidade, né, a gente diz o seguinte: quando nós pesamos, a balança indica o quanto a gravidade está agindo em nosso corpo.
A fórmula para determinar o peso de qualquer objeto ou pessoa é peso é igual a massa vezes a gravidade. Na Terra, a gravidade é uma constante, né? Essa constante é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E, historicamente, né, por essa imagem que vocês podem ver, a gente tem filósofos como Aristóteles que pensavam que objetos mais pesados aceleravam em direção ao chão mais rápido. Você em casa também pode pensar isso daí. Você pode pensar que, de repente, um objeto, por ser mais pesado que o outro, ele vai cair rapidamente. Bora pensar em alguns exemplos, né? De repente você tem um paralelepípedo e você tem lá uma colher. E você vai juntar e vai soltar os dois ao mesmo tempo. Então você começa a pensar, peraí, o paralelepípedo ele é mais pesado do que a colher. Então isso quer dizer que o paralelepípedo vai cair mais rápido que a colher. Não, isso é um engano seu. Eles vão cair ao mesmo tempo. Não existe isso. Aristóteles pode ter pensado, mas a comprovação é outra. No entanto, né, esses experimentos aí que vocês estão vendo aí na imagem, eles vão mostrar que não era o caso, e sim que era por causa da resistência do ar, que atua na direção oposta à aceleração devido à gravidade. É claro que se você de repente for subir num prédio, né, de 15 andares e for soltar objetos com diferentes pesos, vai ter ali a interferência do ar, né? E essa interferência do ar vai fazer com que um objeto chegue mais rápido que o outro, mas tendo a interferência do ar. Do ponto de vista cosmológico, a gravidade faz com que a matéria dispersa e se aglutine, e que essa matéria aglutinada, ela se mantenha intacta, permitindo aí, dessa forma, a existência de planetas, estrelas, galáxias e a maior parte dos objetos macroscópicos do universo. Bom, existem várias teorias sobre como e por que a gravidade existe, mas as mais famosas são espaço fixo de Newton e o espaço-tempo flexível de Einstein. Bom, Newton, ao tentar compreender que o que mantinha a Lua no céu, viu uma maçã cair no seu palmar e concluiu que a Lua não estava suspensa no céu, mas sim que caía continuamente como se fosse uma bola de canhão, que fosse disparada com tanta velocidade que nunca atinge o chão, por este também cair, devido à curvatura da Terra. Já na teoria gravitacional universal, diz que todo objeto atrai todos os outros objetos com uma força que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre elas. Aí você diz, eita professor, lá vem essa questão de proporcional e inversamente proporcional. Na aula de matemática, vocês irão poder ver bem essa questão de proporcionalidade e inversamente proporcional. A equação ela é geralmente expressa como a força gravitacional, né, que a gente chama de Fg. Né? Nessa imagem que você pode observar, a gente tem Fg é igual, aí eu tenho um tracinho que vai simbolizar uma fração, uma divisão. Esse M1, M2 está correspondendo à massa 1 e à massa 2, e esse R, na realidade, ao quadrado, ele corresponde à distância entre objetos. E o G vai ser a gravidade, ou a constante gravitacional. Aí você pode me perguntar, constante gravitacional? Você já viu o homem na Lua? Como é que o homem na Lua anda? Né? Que ele vai ali, ó, saltando devagarzinho, vai dar um passo, depois
vai dando outro passo, tudo isso daí acontece por causa da gravidade. Aqui na Terra vai ser diferente, porque na Lua existe uma constante gravitacional e aqui na Terra a gente tem outra constante gravitacional. O M1 e M2, na realidade, vão ser a massa dos objetos. E o R vai se tratar, né, da distância entre dois objetos. Então, na teoria geral da relatividade, ela diz o seguinte para você. Diz que a presença da matéria, ela distorce. Vai distorcer o quê? Um ambiente de espaço em tempo local, fazendo com que linhas aparentemente como retas no espaço e no tempo tenham características que são normalmente associadas a linhas ou a curvas. E, de acordo com Albert Einstein, a gravidade não é uma força, mas sim uma consequência da curvatura espaço-tempo, que regula o movimento de objetos inertes. Segundo essa imagem que vocês podem observar, né, ela mostra aí um referencial que sofre uma aceleração, tá? Que é equivalente a um referencial submetido a uma força que está atuando a uma determinada distância. A força gravitacional ela é provocada por uma distorção na relação entre espaço e tempo. Bom, pessoal, a nossa aula ela chegou ao fim, né? Onde podemos, né, ter alguns conceitos sobre gravidade, né? Que a gravidade, na realidade, ela se trata, né, de uma força da natureza, onde um corpo que tem maior massa vai atrair sempre para si um corpo que vai ter uma menor massa. Um grande abraço e até a próxima.